E eu pensando que a Hela fosse pegar os 10 anéis pra ela. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise e nota do episódio 7 da segunda temporada de What If? O que aconteceria se a Hela encontrasse os 10 anéis? E agora fica evidente que os 10 anéis está se referindo à organização dos 10 anéis e não simplesmente ao artefato os 10 anéis. Esse episódio é incrível por si só, por expandir a mitologia da Marvel em relação à história de Asgard e a história do Wenwu também. Porque nós nunca tínhamos visto o momento que o Odin baniu a Hela dos seus exércitos nos filmes. Sim, nós ouvimos essa história, mas não vimos acontecer. E nesse universo aqui, tornar esse momento um derivado do Odin banindo o Thor para a Terra ficou muito legal. E ainda com uma referência a Thor Ragnarok, onde o Odin segura o Mjolnir e o destrói. Toque de mestre. Lembrando que nessa época aí, o Mjolnir não era encantado, então qualquer um poderia levantá-lo. Assim que chega na Terra, a Hela faz aquele gesto na cabeça para fazer a coroa crescer e tenta fazer uma espada surgir em sua mão. Só que sem a coroa, ela tá sem os poderes. Todo esse gestual é muito remanescente do que ela apareceu fazendo em Thor Ragnarok, mas também é a alusão ao comportamento do próprio Thor, assim que ele perdeu os poderes quando caiu na Terra, já que imediatamente procurou o Mjolnir, até tentou levantar ele, mas não conseguiu. Aliás, quando a Hela tentou levantar a coroa, rolou uns trovões, né? Que pode ser uma referência ao Thor, que nessa época sequer tinha nascido ainda. Uma coisa que fica muito clara nesse episódio é como a Hela tá bem humorada, hein? Nossa, ela tinha um senso de humor em Thor Ragnarok, mas será que nessa época aí, quando ela era mais jovem, ela era tão brincalhona assim mesmo? Como os filmes nunca mostraram isso, fica bem aberto para interpretação e pro episódio de What If inventar. Por isso, eu não acho que é um problema e ficou bem legal, bem condizente com tudo que a história desenvolveu. A gente pode até interpretar que no filme Thor Ragnarok ela apareceu um pouco mais séria, porque afinal ela ficou banida por séculos até aquele momento. O banimento a deixou amargurada. Daí ela encontra com o Wenwu, aliás, cenas de luta ótimas nesse episódio, hein? Muito Kung Fu. Mas o Wenwu só queria uma namorada, né? Pô, não é surpresa que ele se sentia muito sozinho e se atraía por mulheres fortes, já que centenas de anos no futuro, ele iria conhecer a mãe do Shang-Chi, que é aquela guerreira de Ta Lo, e se apaixonaria por ela. Uma criatura cara de bunda aparece lá e guia a Hela até Ta Lo. É um Hundun. No filme, Shang-Chi ganhou até o apelido de Morris. Ou ele estava escapando para a Terra desde centenas de anos no passado, ou esse aí é uma outra criatura, que inclusive estava ali justamente para guiar a Hela até Ta Lo. Porém, no filme Shang-Chi dizem que aquela floresta só guia o caminho até o lugar encantado uma vez ao ano. Tem uma data bem específica. Então, ou a Hela chegou ali no dia específico, ou o episódio deu uma facilitada. Eu não acho que foi um problema, porque nós não sabemos quantos dias ela cavalgou, se ela esperou algum tempo. O episódio só deu um salto temporal e é isso. Entretanto, as pessoas de Ta Lo reconheceram Hela, possivelmente por causa da campanha dela e de Asgard de conquistar vários reinos. E eles explicaram que Ta Lo funciona como uma barreira, são guardiões que protegem a Terra de ameaças do submundo. Nós já vimos no filme do Shang-Chi que existe aquele portal em Ta Lo que eles guardam. Aquela é a grande passagem que eles protegem, porque se eles fossem guardiões do planeta Terra como um todo, eles sairiam para lutar contra Asgard, por exemplo, quando Asgard veio enfrentar os 10 Anéis e dominar a Terra. A Hela conta ali que o pai tem uma nova namorada, a Frigga, que não é fã dela e tudo mais. Bom, Frigga, Freya, é a mãe do Thor, o que deixa evidente algo que a gente já suspeitava. Deixa o like para reforçar a família Loquia, pô. Para você que já tá sempre aqui, ó, beijo lá, é muito bom ter você aqui comigo. A gente sempre suspeitava que a Freya não era a mãe da Hela, é apenas meia-irmã do Thor. Mas então, quem é a mãe da Hela?
Seria outra deusa? Seria alguém de outra espécie? Seria uma humana? Tornando ela uma meia asgardiana? Enfim, acompanhando Treinando em Talô, nós temos uma aula de como desenvolver uma personagem, porque ela, descobrindo que quer ter liberdade depois de se dar conta que o pai a tratava como uma arma, aquilo foi uma jornada incrível, apesar de bem rápida, mostrando que nem sempre o limitador de tempo é sinônimo de história mal contada. Curioso que eu fiquei pensando é que o Wenwu, séculos no futuro, teria o filho dele, o Shang-Chi, e o trataria de forma similar, como uma arma. Mas talvez nesse universo, o Wenwu nunca tenha o Shang-Chi e nunca se torne tão amargo. Afinal, nós vemos aí que ele e a Hela ficam engraçados assim, um com o outro, opa. Mas enfim, o Heimdall decide que os 10 anéis agora são uma ameaça, porque ele não conseguiu mais enxergar a Hela. Peraí, ele não reparou que a Hela sumiu no meio do bambu? Mas de repente ele achou que sumiu por causa dos 10 anéis. E aí sugeriu o Odin ir lá descer porrada na galera. Olha, a luta contra o Odin é magnífica. Esse crossover dos 10 anéis contra os Asgardianos. Pô, essa ideia de fato vende o episódio. E óbvio que terminaria com a Hela se tornando merecedora da sua coroa de novo. Numa cena remanescente do Thor se tornando digno do Mjolnir. Hela toma controle de tudo. Nesse universo, Odin não é mais rei. Se por acaso nascer um Thor, ele não vai ser príncipe de nada. Mas definitivamente nós não teremos um Loki de Asgard. Porque o Odin nunca vai pegar o filho do Laufey para criar como um refém. Então o Loki, se nascer, vai crescer junto dos gigantes de gelo, até nunca mais Loki de Asgard. Esse é mais um universo que eu gostaria de ver uma continuação, porque quanto mais o tempo passasse, mais as coisas ficariam diferentes e seria bacana assistir. E o Wenwu pacifista? O líder dos 10 anéis apareceu como um conquistador, né? Mas vamos lembrar que vilões geralmente não se enxergam como vilões. E no próprio filme do Shang-Chi foi mostrado como os 10 anéis saíam dominando diferentes civilizações. Então eu gostaria de no futuro ver essa história se desenvolvendo com a campanha pacifista da Hela e do Wenwu no final se tornando uma campanha imperialista sem querer. Sabe, os Estados Unidos se metendo nos interesses dos outros países com a intenção de ajudar, mas na verdade impulsionando os próprios interesses. E os Estados Unidos também defendem a liberdade, igual a Hela. Caramba, o que aconteceria se a Hela virasse os Estados Unidos? Mas e as coisas ruins do episódio? Eu realmente gostei muito do que eu assisti, só tem alguns pontinhos que me deixaram um pouquinho... Por exemplo, enquanto a Hela estava em Talô, ela conseguiu enxergar a Bifrost chegando no meio de Midgard. E quando enxergou aquilo, ela soube exatamente o que o Odin queria. Me pareceu uma solução muito rápida do roteiro e um salto lógico muito grande da personagem para entender tudo o que estava acontecendo assim sem contexto nenhum. E quando ela reencontrou o Wenwu, eles imediatamente já estavam amigos. Ele nem reagiu de acordo, ela o tinha atacado da última vez que se encontraram. E o finzinho, logo depois que Hela derrota Odin, também foi muito falado, muita explicação. Na contação de histórias existe uma frase clássica que é: não conte, mostre. Não significa que se botar muita coisa em diálogo a história está estragada para sempre, não, mas acaba deixando a experiência de ver a história muito sem graça. Naquele momento nós vimos que o Odin estava derrotado, mas ele precisou dizer que se entregava, que ela o superou, e depois a Hela precisou explicar o que aconteceu e explicou o que ela queria fazer, e ela já tinha decidido tudo claramente, todos os seus planos ali para décadas, ela já tinha tudo na cabeça. Não seria melhor nós termos imagens daquilo ou simplesmente deixar os personagens calados só com a imagem? Que logo em seguida nós temos a cena da Hela e do Wenwu com o seu exército indo de encontro a Thanos. E aquela imagem já conta muito, mas muito mais do que toda aquela falação que ela teve com o Odin. Então assim, mostrar e não contar. A falação enfraqueceu o final, a meu ver. Vamos para as notas. Personagens 10, ambientação 10, ação 10, drama 9, história 8. Final 7. Uma nota por diversão 10 e uma nota crítica eu vou dar 8.
Dê as suas próprias notas aí também. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.